Nós vamos estar vendo agora uma partida modelo entre GMs para poder estar vendo possíveis erros táticos que o branco ele pode estar cometendo, possíveis trocas que a gente tá livre para fazer, né? Porque como eu disse para vocês, quando a gente está jogando contra o peão isolado ou com o peão isolado, tem que ter essa delicadeza com as peças menores, né? No nosso caso, que estamos com o peão isolado, a gente não pode sair trocando peças adoidado. Então, nós vamos acompanhar aqui uma partida entre o grande GM, né, da Inglaterra, Michael Adams, que é um GM, um super GM, muito conhecido por todos, né? Ele é o famoso matador de francesa, tá, galera? Só para vocês terem uma ideia, esse cara é tido como matador de francesa. E ele vai aqui hoje perder, porque o nosso herói ele tá de pretas, ele vai perder pro Liputian, que é um outro GM aí bem conhecido. Então E4, E6, D4, D5, temos aqui a nossa defesa francesa no tabuleiro, cavalo D2, entrando na famigerada variante Terracho, que como nós estamos vendo, é uma variante mais posicional, galera. Acaba sendo mais posicional, nós estamos jogando ali no detalhe da estrutura, manobra de peças, são coisas no detalhe. Acaba que o jogador de francesa, ele é também forçado a melhorar o jogo posicional dele, visto que como a gente já viu, ele precisa entender melhor os finais, ele precisa ser um jogador estratégico, então acaba ajudando muito o cara a crescer, né? A gente está vendo aqui uma riqueza de estruturas. Estrutura do peão isolado, estrutura onde nós não temos espaço, né? Nós jogamos o peão isolado dos dois lados. Isso facilita, né? Isso ajuda muito o seu crescimento. Então, C5, conforme nós já havíamos visto, peão captura, temos aqui a variante aberta, né, dessa Tarraxa, o nosso sistema aberto, e as brancas jogam o lance cavalo F3, cavalo C6, bispo B5, essa é a linha mais incisiva, né, as outras linhas são pouco jogadas no alto nível, como eu disse para vocês, vocês vão seguir a mesma ideia, né, com a questão de que vai ser um pouco mais fácil, já que o branco ele não vai estar tentando te punir, tentando te pegar direto na abertura. Então depois de bispo para casa de B5, segue bispo D6. Aqui as brancas jogam primeiro o lance rock, mas já poderiam fazer aqui direto D captura C5, mas segue rock. E depois de cavalo E7, agora D captura C5. Né? Bispo captura C5, cavalo B3. Temos aquela decisão que eu expliquei para vocês, né? E aí, bispo D6 ou bispo B6? Aqui você já deve saber para onde que vai o nosso bispo. Me fala aí. Isso aí, o bispo vai para B6. Ah, isso aí, o bispo ele vai para casa de D6, tá, pessoal? Então o bispo ele volta para casa de D6 para poder ajudar no flanco rei, né? E a criar ameaça no flanco rei do branco. Segue aqui o lance torre 1, roque, bispo G5 seria o principal, mas as brancas jogam aqui bispo D3, bispo D3 já de uma forma profilática, né? Tentando tirar qualquer tipo de tema e ameaçar ideias do flanco rei. Mas nós vamos ver que esse plano ele não vai dar tantos problemas pro preto, porque ele já joga H6 profilático, evitando qualquer tipo de ideia de sacrifício, evitando o bispo G5. Com isso, galera, se você for parar para ver, se o bispo não vai para G5, não tem aquela manobra chata que pode trocar os nossos bispos. Então a gente fica com esse bispo fortão aqui no tabuleiro. Segue H3 por parte do branco, ele tenta fazer a mesma coisa, evitar que a gente consiga trocar o bispo por meio de G4, H5 e depois G6. Cavalo F5, buscando aqui a centralização das peças, visto que sempre que ele jogar bispo tomar cavalo, ele vai poder ter algum outro tipo de problema, né? Que é o problema do par de bispo. Agora nós estaremos com par de bispo. Você poderia perguntar, Thales, mas aqui ele joga bispo captura cavalo. Depois de você retomar com o bispo captura F5, o branco pode jogar dama toma D5. Primeiro que estaria caindo o peãozinho de C2, mas, né, mais importante que isso, está caindo a dama com o lance bispo H2 cheque, tá bom? Vamos só olhar aqui no tabuleiro, ó, bispo captura, esse é um tema tático que a gente já viu, tá, pessoal? Ó, bispo cheque e a dama, ela tá caindo, nós já vimos esse tema tático várias vezes, né, já foi repetido aqui. Então, o jogador das brancas ele não captura, ele segue com o bispo D2, nós seguimos aqui com o bispo C7, com ideias de muitas vezes jogar dama D6, poder passar o cavalo, é um lance para poder ativar a sua dama, evitar sistemas táticos, né? Forçar já preparar também para defender e avançar o peão que está isolado. Bispo C3, dama D6, como eu disse para vocês,
O lance dama D6 segue aqui. E aí, bispo B5, bispo B6. Ele passa o bispo para outra diagonal, nessa posição específica. Porque aqui o bispo ele vai poder apoiar, galera, o avanço do peão isolado. Uma coisa interessante para dizer para vocês é, toda vez que o peão isolado ele consegue chegar na quinta fileira, né, no caso aqui é a quarta, né, do branco, mas é a quinta das pretas, que ele consegue chegar na quinta fileira de uma forma saudável, isso é um lance bom, porque você acaba ganhando mais espaço e o branco vai tendo dificuldade de bloquear esse peão. Então aqui, ó, depois do lance A4 das brancas, o jogador das pretas seguiu com D4. Nessa posição, galera, a posição do preto já é super saudável. A gente já poderia parar aqui de analisar, mas nós vamos ver que vai rolar problema pro branco. Seguiu bispo D2, o preto jogou o lance torre D8, centralizando, a gente já consegue ver que o peão isolado aqui ele não é um problema. O peão isolado nessa posição ele é até uma vantagem. E o Michael Adams aqui, ele erra, ele comete um equívoco nessa posição. Ele tenta jogar de uma forma muito passiva, buscando bloquear o peão. Mas como eu disse para vocês, posições de peão isolado são posições onde tem muita atividade. Então o Adams aqui, ele joga cavalo C1. E eu queria perguntar nessa posição, o que você jogaria se você tivesse de pretas aqui? Aqui o Liputian, ele praticamente arremata o Michael Adams. Espero que você tenha pausado, pensado um pouquinho, se exercitado, tá? Porque a estratégia, ela vai te levar a posições onde o cálculo ele vai estar ao seu favor. Mas você sempre vai ter que calcular. Não é porque nós estamos aprendendo aqui a teoria de abertura, aprendendo aqui a jogar estrategicamente com a francesa, que não vamos ter que calcular, tá, galera? Então, o lance aqui que coloca problemas pro Adams é o lance cavalo para casa de E3. Esse lance é uma bomba, é muito chato, né? Já punindo o cavalo C1, ele ameaça a dama, se a dama sair, vai ter problema em C2, né? Que é o que ocorreu aqui. Dama para casa de E2, cavalo captura C2 e a posição do Adams já é bem problemática. Seguiu aqui bispo F4 e o jogador das pretas, né, ele simplesmente jogou dama captura F4, dama captura C2 e nós temos agora um peão a mais. E esse peão, pessoal, ele ainda é passado agora, né? Então, posição que, como diz, eu jogaria essa posição aqui dia e noite. Bispo F5, ganhando tempo na dama, cavalo D3, dama D6. Olha como o jogador ele vai controlando agora para poder vencer, né? Vê que para ganhar de um jogador do nível do Adams, você vai ter que ganhar a partida umas 5 vezes, né? Na abertura, no meio jogo, no final, né? Vai ter que ganhar várias vezes no meio jogo, principalmente, que é onde tem muito cálculo. Então, segue bispo toma C6, B captura C6, cavalo de F5, torre 8, ele vai aqui reagrupando as peças dele, né? Segue torre 6, defendendo o ponto de C6, F4, passou a torre, dobrou a torre na coluna, posição com certeza vantajosa para as pretas estão muito bem aqui, A5, tentando fazer com que o bispo volte, não tem problema, bispo C7, torre de ED1, botar alguma pressão talvez no peão passado, mas também não está causando nada demais, segue o bispo E4, ativando o bispo, ameaçando o quê? Ameaçando sacrifício de qualidade. Em algum momento, as pretas elas podem optar por capturar o cavalo em uma posição que for saudável para o preto, tá? Ameaçando isso. Uma coisa interessante é que do lado das brancas, aqui que é o lado do Michael Adams, vai surgir recursos para ele poder igualar, que é o que acontece em partidas entre humanos, né? A única pessoa que faz partida 100% precisa são os computadores. Os humanos eles vão dar chance do cara igualar. É claro que alguma vez ou outra, uma pessoa pode fazer uma partida super precisa, mas geralmente não vai ser assim. Dama para casa de C5, torre para casa de G6. Esse é um lance chave, porque é um sacrifício de qualidade que começa a colocar problemas pro branco. Depois de cavalo toma, dama toma. Olha a atividade que o jogador das pretas tem. Sacrificou a qualidade, mas tem muita atividade, inclusive está ameaçando o checkmate em um lance. Segue dama C2, C5, não pode capturar o peão de C5, porque se capturar, nós teremos checkmate. Né? Não pode rolar um dama, por vários motivos não pode rolar dama C5.
tanto o mate quanto o cavalo caindo, etc. Joga B3 para evitar o lance C4, que seria que colocaria um problema na cravada. Bispo para casa de F5, torre para casa de D2, né? Aqui o branco ele tá tentando ativar. A vantagem das pretas aqui ela é enorme, tá, pessoal? Bispo D6, defendendo aqui a base dos peõezinhos. Dama para casa de C4, dama G3, você vê como que o preto tá ativo. Torre para casa de F1, torre para casa de E3, atividade total, ameaçando ideias de algum momento tomar o cavalo, tomar em F4, várias ideias táticas aqui rolando, né? Cavalo para casa de E5, bispo E6 atacando a dama, e depois bispo captura E5, peão captura E5, dama toma. Então tivemos uma transformação. Agora nós entramos em um final, onde as brancas têm qualidade a mais por 2 peões. A questão é se o branco vai conseguir defender ou não. Segue B4, torre C3, torre para casa de E2, dama D6, peão captura, torre captura. Finalzinho aqui, onde com certeza o jogador das pretas ele deixou escapar alguma coisa, tá? O que mais importa pra gente é parte da abertura, é claro, mas essas partidas elas servem também para agregar conhecimento pra gente, né? Então, ó, dama para casa de A4, vai acontecer aqui uma troca das damas, e nós vamos entrar nesse final, que é claro, as pretas aqui, galera, elas não têm nenhuma chance de perder. Nenhuma chance de perder. Mas o branco ele tá também com o jogo dele agora, conseguiu um bloqueio. Em algum momento o branco ele pode devolver a qualidade, né, para poder transpor para algum final com apenas um peão a menos, mas mais uma vez a partida ela vai ser decidida na tática. Segue aqui rei H7 e depois do lance torre F2, o erro fatal das brancas. Então você viu que o Adams ele precisou cometer 2 erros ou mais, né? Se você for jogar no computador, o computador vai dar vários erros. Torre F2 é o erro fatal por conta do lance D2. Esse é o lance que arremata, já que torre toma D2, segue F4 cheque. E aqui o Michael Adams ele abandonou a posição. Então, importância das vezes a gente colocar o peão, né, avançar mais uma casinha do peão isolado, manter algumas peças específicas. Aqui a partida tomou um rumo mais tático, né, que não está mais a ver com a abertura, mas é sempre importante para a gente aprender. É isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado e até o próximo vídeo. Tchau, tchau.